relação a x de x2 menos 1, 2x, que é diferente de zero numa vizinhança aberta e restrita de 1. Então, eu posso aplicar L'Hopital. Tá? Então, você tem isso, isso e isso. Não vou nem escrever, que é diferente de zero numa vizinhança aberta e restrita de 1. Então, quer dizer que segundo das derivadas do zero, já tem como usar... Se você não conseguir uma vizinhança aberta e restrita no ponto no qual a derivada seja diferente de zero, a derivada não, você não pode aplicar L'Hopital. Tá? Não pode aplicar L'Hopital. Você precisa da derivada do denominador ser diferente de zero numa vizinhança aberta e restrita do ponto. Ou numa vizinhança aberta e restrita pela direita, se for limite pela direita. Ou numa vizinhança aberta e restrita pela esquerda, se for limite pela esquerda. Conclusão, podemos aplicar L'Hopital. Mas os casos, esse caso que um caso que não seja esse, é só se for muito artificial, tá? Então você tem, daí, vamos aplicar L'Hopital, que diz o seguinte: limite com x tendendo a 1 de logaritmo natural de x menos x mais 1 sobre x2 menos 1, limite do quociente da função, porque eu tenho uma indeterminação, é o limite do quociente das derivadas se esse limite existir. Admitindo que ele existe, então isso aqui eu posso escrever igual a isso. De quê? De 1 sobre x menos 1 sobre 2x. E quando eu chego aqui, eu vejo que o limite de fato existe. Qual é o limite disso aqui? Limite do numerador? Zero. Limite do denominador? O limite dá zero. Pronto. Tá? Limite dá zero. Ok? Aplicando o L'Hopital. É, o de baixo, porque o limite do quociente é o quociente dos limites, aí é lá no início do curso. Do curso não, da disciplina. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que os dois limites existam e o limite do denominador seja diferente de zero. Vamos a um outro exemplo. Tá? Limite com x tendendo a zero limite com x tendendo a zero de e elevado a 2x menos 1, tá certo? Sobre x2 menos 2x, ó. Quem é esse limite? É elevado a 2x menos 1 sobre x2 menos 2x. Vamos lá. Quem é o limite do numerador com x tendendo a zero? É zero. Quem é o limite com x tendendo a zero do denominador? Também é zero. E quem é a derivada em relação a x do denominador? Que é x2 menos 2x. É quanto? 2x menos 2. Que é diferente de zero numa vizinhança aberta e restrita do 1. No 1 a derivada é zero, mas não importa a derivada no 1. Ela nem, o teorema não faz menção à diferenciabilidade das funções no P. O que é necessário é a diferenciabilidade das duas funções em alguma vizinhança aberta e restrita de P.
E nessa vizinhança, a G não pode ter derivada zero. Pronto, acabou-se. Então, daí, você tem o seguinte. Quem é o limite com x tendendo a zero de quê? De elevado a 2x menos 1 dividido por x2 menos 2x. É, em existindo, o limite do quociente das derivadas. Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a zero de quem? Derivada do numerador, 2 elevado a 2x. Derivada do denominador, quanto é que dá? 2x menos 2. Tá? Dá 2x menos 2. Quanto é que dá esse limite? Com x tendendo a zero. Hã? Vai dar quanto com x tendendo a zero? Qual é o limite do numerador? Qual é o limite do numerador? 2. Qual é o limite do denominador? Menos 2. Então quanto é que dá o limite? Você falou? Menos 1. Beleza. Certo? Limite com x tendendo a zero. Ah, desculpe, só uma menção que eu fiz aqui, tá certo? Derivada em relação a x, eu disse, ó, isso aqui no 1 é 0, mas eu não estou interessado no limite no 1, estou interessado no limite no 0, mas continua. Numa vizinhança aberta e estrita de 0, essa derivada é diferente do 0. É no ponto onde eu estou calculando o limite, não sei porque eu mencionei 1 aqui. É no ponto onde eu estou calculando o limite que eu preciso que, em alguma vizinhança aberta e estrita dele, a derivada seja diferente de 0. E no 0, essa derivada é diferente de 0. Desculpe, numa vizinhança aberta e estrita do 0, a derivada é diferente de 0. É no 0. Vamos lá. Estou corrigindo que eu fiz menção a 1, né? Não é a 1. É 0. Estou calculando o limite no 0. Vejamos. Vou apagar aqui. Vou apagar tudo, tá? E vamos usar mais exemplos. Limite com x tendendo a zero de quê? De elevado a x menos 1 dividido, não, elevado a x menos o cosseno de x dividido por x vezes o cosseno de x. Que é esse limite? Elevado a x menos o cosseno de x sobre x cosseno de x. Vamos ver. Ó, primeiro, limite do numerador é quanto? Com x tendendo a zero? É zero. Exponencial tem limite zero, cosseno tem limite zero, no zero, tá? Zero. Quem é o limite? Com x tendendo a zero, de x vezes o cosseno de x. Tem limite zero também. Limite zero, limite 1, produto tem limite zero. E quem é a derivada em relação a x? De x vezes o cosseno de x. Quem é? É o cosseno de x
menos x seno de x. Pergunta que eu faço. Qual é o valor dessa derivada quando x é 0? É 1. Só que essa função é uma função contínua de x. A derivada, o valor dessa expressão no zero é 1. Só que essa função é uma função contínua. Se no zero ela é 1, ou seja, se no zero ela é diferente de zero, pelo teorema do limite positivo, ela é diferente de zero em alguma vizinhança aberta e estrita de zero. Então eu posso aplicar L'Hopital. Se uma função é contínua num ponto, tá certo? E nesse ponto ela é diferente de zero, numa vizinhança aberta e estrita desse ponto, no domínio da função, ela é diferente de zero. Tá? O domínio aqui é os reais. Então eu tenho tudo do teorema da regra de L'Hopital, todas as hipóteses satisfeitas. Então daí, quem é o limite com x tendendo a zero de quê? De e elevado a x menos o cosseno de x sobre x vezes o cosseno de x. Quem é? É o limite com x tendendo a zero, tá? Do quociente das derivadas. E dá quanto? E elevado a x mais seno de x sobre quem? Já fez, né? Sobre o cosseno de x menos x seno de x. Que dá quanto? O numerador tem limite 1. Denominador também tem limite 1, que dá 1. Tá? Tem. Certo? Elevado a x mais seno de x sobre cosseno de x menos seno. Limite disso aqui, com x tendendo a zero é 1. A função é contínua no 1. O limite é o valor dela no 1. Assim como no denominador. Tá bom? Vamos aí. Tá? Limite com x tendendo a zero de x vezes o logaritmo natural de x. Isso aqui. Exemplo. L'Hopital também vale quando for indeterminação infinito sobre infinito, tá? Demonstração está nas notas. Eu só vou demonstrar uma delas. Eu só vou demonstrar todas as variações de L'Hopital e todas as variações estão demonstradas nas notas de aula. Então, L'Hopital vale para 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Que não é o caso aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um produto. Limite de x com x tendendo a zero é quanto? 0. E limite, tá? Limite com x tendendo a zero do logaritmo natural de x é o quê? Menos infinito. Está implícito nesse limite que x tender a zero é x tender a zero pela direita. Porque logaritmo natural de x só está definido para x positivo. Então eu tenho uma indeterminação. Qual é a indeterminação? 0 vezes infinito. A qual L'Hopital não se aplica. L'Hopital aplica-se
a indeterminações da forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. No entanto, cada indeterminação desta forma pode ser transformada numa indeterminação da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Como? Da seguinte forma. Limite com x tendendo a 0, e aqui é x tendendo a 0 pela direita, tá? De x vezes logaritmo natural de x. Isso aqui é o limite com x tendendo a 0 pela direita, de quê? De logaritmo natural de x dividido por 1 sobre x. E quando x tende a 0, qual é o limite do numerador? Menos infinito. Qual é o limite do denominador? Mais infinito. Então eu estou com a indeterminação da forma infinito sobre infinito, a qual L'Hopital se aplica. Sendo assim, isso aqui é o limite de quem? É o limite com x tendendo a 0 pela direita, de quê? 1 sobre x, derivada logaritmo natural em x, dividido por quanto? Pena menos 1 sobre x2. Se você fizer a conta, isso é o limite com x tendendo a 0 pela direita. Quanto é que dá essa expressão, operando algebricamente? Menos x. E quanto é o limite disso? 0. Então tá aí. Está aí o limite de x vezes ln de x. Você transformou uma indeterminação desse tipo aqui numa indeterminação desse tipo. Podia ser desse tipo, né? Bastava fazer o contrário, tá? Mas assim é mais efetivo para esse exemplo. Vamos a um outro exemplo. Ó, L'Hopital também se aplica com limite no infinito, tá? Não é só com x tendendo a p real, não. Com x tendendo a mais infinito. Vejamos o exemplo, ó. Limite com x tendendo a mais infinito. Demonstração de que vale também no mais infinito. Encontra-se nas notas. De x vezes elevado a 1 sobre x menos 1. Então, os mesmos exemplos. De x vezes elevado a 1 sobre x menos 1. O importante é que dê indeterminação. L'Hopital só se aplica nesse caso, tá? Só se aplica a indeterminação. De x vezes é elevado a 1 sobre x menos 1. Então, observe. Quem é o limite de x com x tendendo a 0? 0. Opa! Não é x tendendo a 0. É x tendendo a quê? Mais infinito. O que eu coloquei está certo, mas não serve para nada, né? Dá mais infinito. E limite com x tendendo a mais infinito de elevado a 1 sobre x menos 1. Agora, aí isso vai dar 0. Porque 1 sobre x tende a 0, a exponencial do que tende a 0 tende a 1, menos 1 tende a 0. Tá? Então, eu tenho uma indeterminação da forma infinito vezes 0. 0 vezes infinito.
L'Hopital não se aplica.